Boa tarde. Saúdo de coração cada um de vós que aqui se encontra nesta bela tarde, amigos e peregrinos deste santuário, e faço-o agradecido pela vossa presença. Com especial gratidão saúdo o Sr. Reitor, Padre Carlos Cabecinhas, reconhecido pelo convite que me foi dirigido para refletir convosco e para vós sobre este significativo tema que me foi confiado e que se propõe como encerramento deste ciclo de encontros na Basílica, com os quais e por meio dos quais procurou o santuário declinar o tema que tem norteado a sua vida e a ação ao longo do ano pastoral que nos encontramos ainda, mesmo se já por uns dias mais apenas, a viver. Louvai o Senhor que levanta os fracos. Assim se fixou o tema deste primeiro ano de um ciclo trienal que, sintonizado com o caminho rumo à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, se estenderá até novembro de 2023. Veio este ano a ser tematizado de maneira particularmente vinculada à realidade em que a pandemia nos inseriu, a todos nós e muito particularmente aos mais vulneráveis aos seus efeitos avassaladores, aos mais frágeis e desprotegidos, aos mais debilitados na sua condição de saúde, aos de mais avançada idade. Mas contra todas as expectativas de invencibilidade e autossuficiência, também aos muitos que, sem que nada o fizesse prever, porque fortes na condição habitual de saúde ou porque no auge das suas forças e capacidades, acabaram por sofrer fortemente ou mesmo morrer em razão desta doença inesperada. Não se estranha, assim, que na formulação do seu tema anual o Santuário tenha vinculado o sentido do tema proposto pelo Papa para o primeiro ano deste caminho rumo à JMJ, Jovem, eu te digo, levanta-te, com acentuação primeiramente juvenil e convocante à ação, ao levantar-se. Não estranha que o Santuário o tenha vinculado, dizia, ao contexto da perícope evangélica em que se insere, materializando o seu sentido nessa formulação "Louvai o Senhor que levanta os fracos", que nos acompanha há quase um ano. De facto, e ouvimos-lo já noutras ocasiões, mas creio que não é demais recordar, a afirmação de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 14, é dirigida ao filho morto da viúva de Naim, a quem devolve a vida, colocando-nos, assim, diante de um horizonte esperançoso que transfigura uma realidade aparentemente inexorável e desoladora. No episódio, a morte daquele jovem. E esse horizonte de esperança é este: Deus não nos deixa sós, desamparados e desesperados, na travessia do sofrimento e das dores que experimentamos. Antes nos acompanha nessa travessia, permanecendo presente e comprometido com a nossa história e as nossas necessidades. Neste ano pastoral breve a concluir, fizemo-nos ancorar nessa convicção esperançosa, nessa certeza de fé, diria mesmo, de que o sofrimento e a fragilidade são, não obstante a dureza das suas consequências, lugares em que Deus se manifesta e fala, e o faz sempre misericordiosamente, amorosamente, salvificamente. São lugares teológicos, portanto, assim como lugares a partir dos quais podem a fé, a esperança e a caridade ser vividas profunda e fecundamente, lugares onde acontece e pode adensar-se a relação com Deus, lugares teologais. Vimo-lo a partir de prismas diversos e complementares nos 4 encontros na Basílica que precederam este. Procuraremos vislumbrá-lo hoje também. É de facto sobre essa esperança que ilumina os passos e oferece sentido regenerador aos dias que aqui desejamos hoje refletir. Eu nunca te deixarei. Fátima como acontecimento, lugar e mensagem de esperança. Eis o tema que dá mote a este breve caminho. Procurarei percorrê-lo convosco, detendo-me precisamente em cada um desses núcleos que o tema propõe, mesmo sabendo que constituem um todo indivisível, procurando lê-los na perspectiva
do elemento axial que os atravessa, a esperança. Caminharemos, então, ritmados por esse compasso ternário, pousando o olhar no acontecimento, afirmação singular de uma presença inesperada e fecunda. Na mensagem, anúncio e transparência de uma límpida luz. E no lugar, terreno fértil para o nascer e o crescer de um encontro, abrindo e fechando o tríptico em clave de promessa, essa que dá corpo e alimento e razões à esperança. Num primeiro passo, eu estarei sempre convosco, a promessa que alimenta a esperança. Diz-nos o Evangelho de Mateus nas linhas com que se encerra. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, adoraram-no. Alguns, no entanto, ainda duvidavam. Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Os discípulos estão ainda atônitos e, como lemos ali, em parte incrédulos, com a boa nova, quase acabada de receber, de que Jesus, o crucificado, ressuscitara. No encontro com o ressuscitado, recebem a decisiva promessa: Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos, que é como quem diz: estarei convosco sempre e para sempre, até que o tempo deixe de ser tempo e entre no perene hoje da eternidade, consumado em Deus. Não esqueçamos o turbilhão por que os discípulos haviam passado em pouco tempo, nesse tempo mais próximo e curto, cronologicamente curto, ainda que, por certo, especialmente longo psicologicamente e emocionalmente, esse tempo que de uma entrada triunfal em Jerusalém rapidamente passaria à percepção da evidência de um fracasso. Mas, igualmente nesse outro tempo, curto também, mesmo se mais longo, que se constituía do período que vinha desde o início da vida pública de Jesus, 3 anos antes apenas. Um turbilhão, dizia, um turbilhão de experiências reconfiguradoras. Da surpresa de um chamamento irresistível à novidade de uma mensagem desarmante e transformadora. Do crescimento progressivo de uma expectativa de poder, grandeza e glória à perturbação e incompreensão provocadas por uma convocação radical ao serviço por amor, com perspectiva mesmo de incompreensão, perseguição e morte. Desse já enunciado júbilo triunfal, cheio de hossanas ao filho de David, ao choque do cruento desfecho com que toda a beleza, toda a novidade, toda a alegria então vividas na amizade com o Mestre eram subitamente esmagadas. Finalmente, desse esmagamento desolador, mortal, ao reacender inesperado e quase inacreditável de um alento vital e vivificante. Talvez especialmente porque, como nos diz o texto, alguns ainda duvidavam, Jesus ressuscitado oferece-se como alicerce para a confiança, para a dissipação da dúvida e para o alimentar da esperança. Eu estarei sempre convosco. Eu que fui crucificado e morri, mas fui resgatado pelo Pai para a vida plena e sem fim, estou aqui e permaneço convosco, para que nada temais, para que não desfaleçais, para que vivais desta mesma confiança no Pai, que a ninguém abandona e a todos quer inundar de vida, da vida vivida em plenitude e eternamente. Da promessa do ressuscitado e da promessa da ressurreição
se alimenta a esperança que nos sustenta e suporta, de que nos sustentamos e nutrimos. Eis a promessa fundante e a boa nova perene que ecoam em Fátima. Olhemos para o acontecimento, à luz deste caminho progressivo da aridez da ausência à fecundidade da presença. O acontecimento de Fátima dá-se como uma irrupção de luz, da luz de Deus nas sombras da história humana, que nos inícios do século XX, como sabemos, se encontra marcada por trincheiras, por desamor, por desencontro, e carente de uma palavra de esperança, essa da boa nova evangélica que recentra no amor que vem de Deus e no próprio Deus, que é comunhão de amor. Fátima inaugura-se com esse mesmo convite à confiança, não temais, que podemos ler no início daquele capítulo de Mateus, cujo final há pouco escutávamos, quando às mulheres que acorreram ao túmulo é dito pelo anjo do Senhor que nada temam. Esse mensageiro de Deus que se faz presença do próprio Deus e que é resplandecente como um relâmpago, de túnica branca como a neve, diz-nos o texto. Eis os traços luminosos de que sempre se revestem os portadores da vida e da voz de Deus, também os de Fátima, o anjo e a Senhora. Por fim, o meu imaculado coração triunfará, assegurará a Senhora cheia de luz, cheia da luz de Deus, da luz que é Deus. O evento de Fátima acontece num momento particularmente dramático da história humana, precisamente marcado por uma radical busca de triunfo, porém de um triunfo violento e mortal, de um triunfo do forte sobre o fraco, de um triunfo à imagem da força dos homens e não da de Deus. Do mesmo tipo de triunfo, de resto, que conduziu Jesus à morte. O grito que soa naquele encontro de Deus, por meio da Senhora, com os pastorinhos videntes, é, esse sim, o eco da força frágil de Deus. A do amor que jamais desiste dos amados, mesmo se por eles não correspondido, e que se debruça compassivamente sobre eles, tanto mais quanto mais eles dele carecem. O Deus que se mostra presente em Fátima pelas mãos de Maria e assim nos recorda estar presente no mundo e na história, é, de facto, o Deus revelado por Jesus Cristo. O Deus amor, cuja busca pelos frágeis é incessante e apaixonada e cujo cuidado pela história dorida da humanidade é gracioso e perene. Da aridez de um mundo em rejeição de Deus, de um mundo que apregou a sua ausência, a sua morte mesmo, ressurge o eco de uma presença, da presença do Deus presente, do Deus conosco, que quer fazer do coração de cada homem e mulher leira de terra boa, úmida, fértil, onde a semente da sua palavra encontre o sulco aberto e o espaço fecundo para germinar e nascer, crescer e dar muito fruto. Aberto com o convite à confiança, o evento Fátima encerra com a promessa de que o coração compassivo de Deus sempre se faz dom de graça e misericórdia, jamais desistindo de oferecer um horizonte de vida e alegria em plenitude, desígnio esse que a brancura do coração imaculado, cheio de graça, representa e reafirma como vocação de cada homem e mulher. Detenhamo-nos na mensagem, da opacidade das sombras à limpidez da luz. Do acontecimento, aqui fundamentalmente entendido como todos e cada um dos encontros singulares que os pastorinhos tiveram com o Anjo da Paz e a Senhora do Rosário em 1916, 1917 e já com Lúcia apenas em 1925 e 1929, do acontecimento brota uma mensagem. E desta mensagem emergem traços, palavras e conteúdos atravessados e configurados pela luz da Páscoa, esse evento central do mistério cristão, no qual se fundam as razões da nossa esperança. Esse momento nodal
que se desloca do tempo delimitado e fragmentado para atravessar o tempo todo e transformá-lo em tempo inteiro, resgatando-o de si mesmo, da sua temporalidade, da sua circunstancialidade, para a não temporalidade, para a eternidade, para aquele hoje eterno, sempre presente de Deus. A confiança que surge na abertura do acontecimento permanece como palavra de fundo no seu decurso e reaparece nos momentos de clausura, reforçada pela bênção, pela graça, pela misericórdia, em suma, pelo dom de Deus, pelo próprio Deus. É esta confiança a que os videntes são convidados e aderem, segue-se o passo natural, o da entrega, do abandono confiante naquele em quem se deposita a confiança. Assim responderam Jacinta, Francisco e Lúcia ao dom de Deus, doando-se, oferecendo-se, confiando-se e entregando-se. É de promessa, e promessa em tom pascal, que se faz também a paleta de cores que a mensagem transluz. E dessa promessa, não causalmente, como causa e efeito, mas integradamente, como uma dinâmica só e unitária. Dessa promessa nasce o compromisso. O bem querido por Deus para os seus filhos não pode senão originar um movimento interior e exterior, vertical e horizontal, isto é, direcionado a Deus e direcionado aos outros, de repartição e multiplicação do bem. Na escuridão ofuscante e cegante de um mundo mergulhado na sombra da exclusão e da negação de Deus, irrompe esse feixe de luz, de uma luz inapagável e imensa, mas que não ofusca nem cega, que se abre como fresta que fratura sem ferir. Quebra as trevas e pede-nos acolhimento, transparência e testemunho. Pede-nos compromisso. A luz que as crianças pastoras de Fátima viram e na qual se viram a si mesmas mais clara e limpidamente do que no melhor dos espelhos, segundo o olhar de Deus mesmo, que era essa luz, vemo-lo assim descrito nas memórias da irmã Lúcia, essa luz que também nós, ainda que diversamente e mais imperfeitamente podemos entrever, essa luz alcança o coração, atinge o mais íntimo daquele que é atravessado por ela, dando-lhe outro e renovado brilho, outra cor e novas cores, transformando a pedra em carne. E esta é essa coisa cá dentro que não me deixava estar calada, como disse a Jacinta testemunha, qual mulher discípula extasiada pelo sepulcro vazio de morte e cheio de vida nova. Assim são os homens e mulheres tornados testemunhas, como candeias que, recebendo-a, vivem da luz, partilham a luz, alumiam com a luz, e deste modo se tornam arautos da esperança. É ainda em horizonte de promessa e, assim, de esperança, que se anuncia a paz, essa paz ampla e integral que o amor comprometido na oração e no dom de si, leia-se na amizade com Deus e com os irmãos, o amor comprometido alcançará, a paz que o amor comprometido alcançará. Essa paz que serena todos os tumultos, faz sarar todas as feridas e sublima os sofrimentos e tribulações, será dada, é dom de Deus. Mas pede o nosso compromisso. É conosco que Deus a constrói. E é nesse mesmo horizonte que se anuncia também o céu. A promessa do céu é a promessa do cumprimento do desígnio para o qual fomos criados, o cumprimento do horizonte no qual e para o qual Deus nos chamou à vida. De facto, segundo o projeto amoroso do Criador, somos para o céu. Somos para a eternidade. Também por isto podemos falar da santidade como a nossa comum vocação. Somos para ser santos, para ver a Deus, para a comunhão plena, definitiva e eterna com Ele.
e há lá maior dádiva de horizontes de esperança? A promessa do céu dissipa o medo da perda total, do nada, do absurdo. Lúcia adverte-nos para isso quando diz que não fora a promessa do céu, quando viram o inferno morreriam de medo, de susto. A promessa do céu dissipa este medo. Sabermos-nos criados por Deus e para Deus é a âncora de renovada esperança. Somos para a vida, para a beleza, para a clareza da imagem e da semelhança de Deus. Imagem e semelhança que, se são dom e tarefa, são também, neste sentido, promessa originária e pascal, promessa que, na feliz expressão de Eloy Bueno de la Fuente, nos oferece a esperança no tempo da espera. Detenhamo-nos agora no lugar da irredutibilidade da solidão à possibilidade do encontro. O acontecimento e a mensagem que vimos agora transformaram o lugar. Melhor, Deus transformou o lugar. Ao nele se ter mostrado presente, tornou-o memorial da sua presença e sinal da renovação que, em Cristo, deseja realizar em todos e em tudo. Diríamos que é santo o lugar da manifestação e da presença de Deus. Ou melhor, que esse lugar que nasce da manifestação de Deus e se constitui como memorial dessa presença manifestada e continuamente atuante, lugar em que acontece a teofania, é lugar que é santificado, que é tornado santo. Santificado por essa manifestação e por essa presença. Santificado por esse acontecimento teofânico. Santificado pelo próprio Deus, que se manifesta e faz presente. O santuário, que nasceu deste acontecimento e cuida esta mensagem, é, pois, lugar santificado por Deus, lugar santo. E se é verdade que, de modo particularmente fundamental e determinante, cada batizado é templo do Espírito Santo, lugar por excelência da presença de Deus, tal não significa que não haja um caminho necessário de progressivo aprofundamento do encontro com Deus. O Deus que nos habita intimamente, mas que ainda assim nem sempre nos dispomos a aí, no íntimo, a aí encontrar. Esse caminho faz-se de perseverança no cultivo da amizade, de disponibilidade para o diálogo e procura desse diálogo, de busca, abertura e acolhimento. Faz-se, neste concreto lugar, de peregrinação, que seja aqui ou com este lugar como referencial, antes de tudo uma peregrinação pelo próprio interior, pelo próprio coração, esse santuário onde Deus está e onde pode acontecer o encontro. É esse encontro com Deus que o peregrino de Fátima, em Fátima, busca, antes de tudo. Um encontro pessoal, e por isso marcado pelos traços múltiplos que cada pessoa imprime ao encontro, em diferentes concretizações, manifestações, estilos e modalidades. Um encontro pessoal que se fará da massa de que se fazem as amizades, lugar de partilha profunda, autêntica e íntima de alegrias e esperanças, tristezas e angústias, pedidos e agradecimentos, da vida como um todo e como ela é. O acontecimento de Fátima fala-nos desse encontro de Deus com a humanidade, na mediação de Maria e dos pastorinhos. É esse encontro originário e a oferta de renovadas e continuadas possibilidades de encontro o que convoca o peregrino, o atrai e motiva. O que nos convoca enquanto peregrinos nos atrai e motiva. Existindo para o peregrino o santuário de Fátima e particularmente aquela presença luminosa de Deus, da qual é memorial, como que se prolonga no peregrino, depois de chegar atraído pelo encontro com o Deus da promessa, que está presente na vida dos homens, o peregrino parte levando no coração o selo dessa presença de Deus e as sementes desse encontro com o Deus da vida em abundância.
garante de um horizonte de definitividade, plenitude e esperança que, não obstante as finitudes, os vazios e as desesperanças com que dramaticamente nos deparamos, já se pode começar a vislumbrar e experimentar. Sementes que podem dar e certamente darão fruto. Eu nunca te deixarei, ainda a promessa que alimenta a esperança. Conhecemos essa outra afirmação de esperança que nos chega da boca de Nossa Senhora, dirigida à Lúcia, a uma Lúcia desalentada pelo conhecimento da morte próxima dos primos, que a deixaria sozinha muito brevemente, e que podemos ler na quarta memória, e que o presente ano pastoral acolheu e propôs, e o tema desta reflexão evoca também. E tu, sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Não fui seguramente o único, nem o primeiro, a sentir ressoar neste eu nunca te deixarei, aquele eu estarei sempre convosco, que há pouco saboreamos. Mais um sinal desse lugar e desse papel de Fátima, que é o de dizer, hoje e para nós, o Evangelho e a sua novidade permanente, palavra de esperança, anúncio de salvação. Sendo a palavra evangélica aquela que ressoa nas palavras de Fátima, é a mesma esperança que aqui se diz uma e outra vez. E que esperança é esta, afinal? É Cristo, nossa Páscoa, Cristo, nossa esperança. O tesouro que nos é dado em Fátima é Cristo. É Ele a palavra encarnada que se faz boa nova, que salva. É sobre esta salvação que redime as fragilidades e os sofrimentos humanos que Fátima é. É Ele a luz que ilumina definitivamente o mundo. É sobre esta luz que rasga as trevas que Fátima é. É Ele a revelação do mistério de Deus e do mistério do homem. É sobre os mistérios de Cristo que dizem Deus e sobre o que somos e somos chamados a ser à sua luz que Fátima é. É Ele a promessa e o garante da vida nova, plena e eterna, que brota da sua ressurreição. É sobre esta promessa e este horizonte de plenitude que Fátima é. Poderemos assim vislumbrar a vida de Deus que brota no pó que somos, porque pela fé no ressuscitado sabemos que podemos dizer como Job ousou dizer: eu sei que o meu Redentor vive e prevalecerá, por fim, sobre o pó da terra. E depois de a minha pele se desprender da carne, na minha própria carne verei a Deus. Eu nunca te deixarei, diz a Senhora a Lúcia, e nela a cada um de nós, como quem dá a voz às palavras do Filho. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Eis a esperança que Fátima nos reafirma. Obrigado.